Boa noite. Boa noite. Podem se sentar. Primeiramente eu quero agradecer a Deus mais essa oportunidade de estar aqui com vocês, de estar falando dele, de estar partilhando a palavra. E isso para mim é uma coisa de muita alegria. Quero agradecer também o pessoal aqui do grupo de oração que me fez o convite para estar aqui hoje. Toda vez eu falo isso, mas eu fico realmente muito feliz quando recebo um convite, muito alegre mesmo. Vocês receberam, a hora que vocês entraram aqui, um selinho? Alguém não recebeu? Tem uma pessoa ali que não recebeu. O pessoal da acolhida fez isso para essa noite, que trouxe uma mensagem para nós. O medo de se arriscar te impede de conseguir o milagre que você tanto sonha. O medo de se arriscar te impede de conseguir o milagre que você tanto sonha. Eu não sei o que te motivou a vir aqui essa noite, mas o tema nos ajuda a pensar sobre isso. O que tem me impedido de alcançar e de conquistar muitas coisas que nós sonhamos? Talvez pode ser uma única coisa que eu tenho pedido, talvez eu já pedi tantas coisas e não fui atendido. Como ela colocou na introdução, hoje a gente vai falar um pouquinho da fé, da nossa fé. Na palavra de Deus, na Bíblia, nós vamos encontrar em muitos lugares uma frase que Jesus falava muito. Quando alguma pessoa precisava de uma cura, buscava um milagre, não importa que tipo de cura ou que tipo de milagre ela buscava, mas quando ela se empenhava muito, procurava Jesus, após acontecer o milagre, em muitos casos ele dizia: a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Para dizer para nós, para mim e para vocês, que as graças, as curas, as bênçãos e os milagres que nós queremos, precisamos, almejamos, depende da nossa fé. E como é que está a nossa fé? A fé é uma coisa difícil de medir, né? Se qualquer um aqui for perguntado, você tem fé? A resposta vai ser sim, eu tenho. Mas como é que está essa fé? É muito forte, é fraca? Às vezes nós acreditamos que a nossa fé é muito forte, ela não é. É uma fé muito rasa, muito pequena. E às vezes a gente não acredita que a gente tem tanta fé, e na verdade a gente tem uma fé muito enraizada. Só que às vezes, por desconhecimento, a gente nem sequer pede muitas curas, às vezes a gente não pede alguma graça, por não acreditar que a nossa fé pode fazer com que aquilo se realize. Outras vezes nós não pedimos cura, graça, milagres, porque a gente acha que está incomodando o Senhor, está incomodando a Deus. Você acha que eu vou ficar pedindo? Eu já rezo para tanta gente, eu já rezo para os meus filhos, eu já rezo para isso, eu já rezo para aquilo, eu vou ficar pedindo mais isso? Como se o nosso Deus fosse tão pequeno, tão michuruco, que não conseguisse atender tudo. Às vezes a gente pensa assim. Conheço pessoas, eu já falei aqui uma vez, a minha mãe ficou por 18 anos sofrendo muito, muito doente, sofrendo mesmo, muito, mais quase em hospital do que em casa. E eu falava: mãe, você reza para todo mundo, você não reza para você, mãe?
E ela falava assim: eu já peço demais para vocês, para os meus filhos, peço demais, já está bom. E aí, numa das crises que ela teve, sofria demais, muita dor, eu falei: mãe, pelo amor de Deus, reza para a senhora, pede, a senhora tem tanta fé, a senhora me ensinou a ter fé, mas a senhora não pede. E ela resolveu pedir. Tinha 18 anos que ela estava sofrendo com uma enfermidade, os médicos não descobriam. Ela começou a rezar, dentro de 8 meses descobriu, fez uma cirurgia. Hoje ela está 99%, não está 100%, porque ela já tinha sofrido outros problemas. Minha mãe teve câncer, teve muitas coisas que impossibilita delas estar 100%, mas tipo, o sofrimento que ela tinha não tem mais, não foi nunca mais por um hospital, fiquei em casa. Bom, como é que está a nossa fé? Para a gente falar um pouco disso hoje, quem trouxe a Bíblia, abre por favor no Evangelho de São Mateus, capítulo 14. São Mateus, evangelista São Mateus 14, a partir do versículo 22. Para a gente refletir essa palavra hoje com vocês. Evangelho de São Mateus, capítulo 14, a partir do 22. Amém? Eu vou ler para vocês. Logo depois, Jesus obrigou os seus discípulos a entrar na barca e a passar antes dele para outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Aqui essa multidão que ele está despedindo, depois eu continuo só para a gente entender, foi exatamente aquela situação onde Jesus estava num lugar, chegando no lugar, e a multidão ficou sabendo que ele estava, veio aquela multidão muito grande, tinha muita gente para ele curar, para ele pregar, mais de 5.000 pessoas, sem contar mulheres e crianças. E ao final da tarde, Filipe pergunta: Senhor, não é bom a gente mandar esse pessoal embora para se alimentar nos vilarejos, aí, comprar comida? E Jesus diz para Filipe: Filipe, dai vós mesmos de comer. Aí ele fala: mas nós não temos nada aqui, tem um menininho aqui, ó, que tem 5 pão e 2 peixes, mas como é que nós vamos fazer 5 pão e 2 peixes para essa multidão aqui? Ele falou: pega lá. Pegou 5 pães e 2 peixes, elevou aos céus, fez uma oração, deu graças, agradeceu a Deus e depois pediu para eles distribuírem. E ali comeram 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, e o que sobrou recolheram 12 cestos. Logo após, é o que a gente vai ler agora, só para a gente entender o que está acontecendo. Então, logo depois disso, Jesus obrigou os seus discípulos a entrar na barca e a passar antes dele para outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Feito isso, subiu a montanha para orar na solidão. E chegando à noite, ele estava lá sozinho. Entretanto, já a boa distância da margem, a barca era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pela 4ª vigília da noite, Jesus veio a eles caminhando sobre o mar. Quando os discípulos perceberam caminhando sobre as águas, ficaram com medo. É um fantasma, disseram eles, e soltando gritos de terror. Mas Jesus logo lhes disse: tranquilizai-vos, sou eu, não tenhais medo. Pedro tomou a palavra e falou: Senhor, se és tu, manda-me ir sobre as águas até junto de ti. E Jesus disse-lhes: vem. Pedro saiu da barca e caminhava sobre as águas ao encontro de Jesus.
Mas, redobrando a violência do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! No mesmo instante, Jesus estendeu-lhe a mão, segurou-o e lhe disse: Homem de pouca fé, por que duvidastes? Apenas tinham subido para a barca, o vento cessou. Então aqueles que estavam na barca prostraram-se diante dele e disseram: Tu és verdadeiramente o Filho de Deus. Palavra da salvação. Palavra da salvação. A maioria das vezes eu repito, porque eu aprendi que para que esta palavra seja uma palavra de salvação na minha vida, eu preciso compreendê-la, entender bem qual é a mensagem, mas principalmente eu preciso colocá-la em prática na minha vida, no meu dia a dia, senão ela só vai ser uma palavra bonita. Vou ter aprendido alguma coisa essa noite, mas não vai mudar a minha vida, não vai ser uma palavra de salvação na minha vida se eu não aplicar, se tudo que eu aprendo com a palavra não estiver no meu dia a dia. Bom, neste contexto, já tinha alimentado aquelas pessoas, tinha curado todas as pessoas, depois ainda alimentou-as com o milagre dos pães, subiu ao monte para rezar, sozinho, pediu para os discípulos para atravessarem para o outro lado enquanto ele despedia as multidões. Os discípulos entraram na barca, estavam atravessando, e Jesus ali em oração. A tempestade ainda nem tinha começado, mas ele já estava em oração. Quando ele percebe o mar muito agitado e os seus discípulos padecendo lá no mar, ele resolve ir até eles. Ele vê o sofrimento, ele vê o problema, ele vê o que está acontecendo, ele decide ir. Mas os discípulos, ao verem ele chegando, andando sobre as águas, não o reconheceram, acharam que eram fantasmas e ficaram com muito medo e começaram a gritar de pavor. Então ele disse: tranquilizai-vos, sou eu, não tenhais medo. E aí Pedro então pede para andar, para ir ao encontro dele, andando sobre as águas, e ele diz: vem. Quando Pedro começa a andar sobre as águas, chega a dar alguns passos, o vento dá uma rajada forte, e ele sente medo e começa a afundar. Quando ele começa a afundar, com aquele medo, ele grita: Jesus, salva-me! E Jesus estende a mão, segura Pedro, traz de volta em segurança, mas diz para ele: homem de pouca fé, por que duvidastes? Quantas vezes na nossa vida a gente faz a mesma coisa? Quantas vezes, em quantas situações o nosso mar está agitado, a nossa vida está agitada, alguma situação nos faz também ficar com medo, ficar preocupado. Será que na maioria dessas vezes, quando estamos assim, Jesus está se aproximando de nós para nos ajudar, está vindo para nos ajudar, e a gente não consegue nem identificar, pensa que é um fantasma, e ao invés então de aceitar aquela ajuda, o nosso medo nos impede de fazer isso, de aceitar Jesus que está vindo ao nosso encontro. Jesus nessa situação diz para eles: tranquilizai-vos, sou eu. Mas se na nossa vida, quando estamos nós, passando por problemas, por tribulações, por situações difíceis, será que toda vez ele vai ter que dizer: calma, sou eu? Ou eu já tenho uma fé amadurecida
que mesmo quando o meu barco está balançando muito, mesmo quando as situações da minha vida estão muito difíceis, quando eu estou ficando com medo, será que a minha fé me leva a lembrar assim, mas espera aí, eu estava com Jesus agora há pouco, eu vi Ele curar um monte de gente ali, fez um monte de milagres, e ainda por cima, com 5 pães e 2 peixes, Ele alimentou 5.000 homens, mas eu estava ali agora, como é que está a minha fé? O medo fala em 2 situações bem próximas. Tiveram medo. Pedro teve medo. O medo é exatamente o oposto da fé. Ele serve de termômetro para nós. Lembra que eu falei no começo? Como é que está a nossa fé? Como é que eu sei se a minha fé, ela está firme, está sólida, ou se ela está fraca? O meu termômetro é quanto eu tenho medo das situações difíceis que são apresentadas para mim. Isso não está dizendo que é para eu estar diante de problemas, de situações graves, e eu falar, não esquenta não, Jesus vai fazer, fica sossegado. Não estou dizendo para sermos inconsequentes, mas que se eu confio em Jesus, se eu sei o que Ele pode fazer, ao invés de eu ficar com medo, eu vou me debruçar na oração, confiando que Ele vai fazer o melhor para mim, da forma que Ele entende que é o melhor para mim. Muitas vezes nós queremos do nosso jeito, no nosso tempo, e se Ele realizar as coisas do nosso jeito e no nosso tempo, talvez aquilo não vai ser bom para mim, então Ele não faz. Mas muitas vezes a gente não compreende. Muitas vezes a gente acaba fazendo, sabe o que? A gente fica como que aqueles outros discípulos. Nós estamos na barca, mas a gente fica paralisado, a gente não faz nada. Todos que estavam na barca viram Jesus chegando, e todos tiveram medo, mas pelo menos Pedro não se deteve no medo, não deixou o medo paralisar ele. Identificou Jesus. Jesus é aquele que pode me salvar, Jesus é aquele que pode fazer tudo, então eu vou de encontro. Jesus, se és tu, me faça andar sobre as águas. Ele teve essa iniciativa. Quantas vezes nós, diante das coisas, a gente fica paralisado, a gente mal reza, mal consegue rezar, quanto mais ter uma atitude audaciosa, uma atitude que me tira do meu comodismo, que me tira da minha segurança. A barca era a segurança, o mar era o perigo, o mar era o problema. O mar estava muito agitado, o mar estava querendo afundar o barco. Como que eu vou sair da minha segurança quando eu confio que Deus está comigo? Será que eu tenho sido, ao longo da minha vida, a turma que ficou quietinha, ou eu, em alguma situação, tenho feito como Pedro? Tenho tido coragem, não tenho deixado o medo me paralisar, porque eu sei do poder dele, eu sei o que ele pode fazer, e só depende da minha fé. Pedro teve fé. Essa situação, o que Pedro faz, essa atitude, que tira eles da inércia, que tira eles da barca, que faz ele ir ao encontro do Senhor, é uma coisa tão forte para a gente meditar, que ele vai voltar a fazer isso. A gente escutou agora esses dias, depois da Páscoa, as leituras têm sido os Atos dos Apóstolos depois da morte de Jesus. Então tivemos agora aquela leitura, está lá em João, não precisa pegar, tem João 21:7, Evangelho de São João 21:7, aonde
os discípulos estão ali na beira da praia e Pedro fala assim: vou pescar. Os discípulos falam: vou também, né? Jesus tinha sido crucificado há poucos dias, e aí eles entram na barca, passam a noite inteira pescando, mas não pegaram nada. Então Jesus vem na beira da praia, mas eles não o identificam, não o reconhecem, como aquele fantasma que estava vindo. Eles também não identificaram, não o reconheceram. Eles estavam tentando pescar e não conseguiam pescar nada. Jesus ali na margem, sem eles identificar, disse para eles: ei amigos, tem alguma coisa aí para comer? Ele fala: pô, não tem, cara, pescamos a noite inteira, mas não pegamos nada. Jesus diz assim: joga a rede do lado direito do barco. Aí jogaram e não conseguia puxar de volta de tanto peixe. João na hora sacou, falou: é o Senhor, é Jesus aquele cara ali, ele já fez isso com a gente, lembra aquela outra vez que ele fez isso? É Ele. Quem se lembra do que acontece nessa hora, quando João fala: é o Senhor? Pedro pula na água de novo. Pedro sai da barca para encontrar Jesus. Ele vai de novo sai da barca, cara, para procurar Jesus. A galera fica no barco e ele vai de novo. Olha que legal, olha quanta lição que Pedro nos passa. Não é à toa que ele foi escolhido para ser o primeiro Papa, para conduzir a igreja, para ser a nossa coluna entre os apóstolos, porque ele era o cara que, apesar de um cara difícil, um cara teimoso, mas é aquele que não tinha medo nem vergonha de se atirar para o lado de Jesus, não deixava o medo paralisar ele. Todos nós, em muitas situações da nossa vida, nós vamos ter medo também, porque é natural do ser humano, é natural de situações, mas o que a gente quer refletir hoje é sobre isso. Será que eu preciso ter tanto medo? Será que eu preciso que essas situações me paralisem? Ou eu posso ser mais como Pedro? Ou eu posso ser uma pessoa que, se eu já vivi tantas situações com Jesus, se eu já vi o poder dele, se eu já vi o que ele pode fazer, se ele já fez tanto na minha vida, será que eu preciso ter medo e ficar paralisado? O problema do medo é que ele impede que a graça aconteça na minha vida, porque, como eu falei no começo, eu sou salvo pela fé, sou curado pela fé, eu alcanço um milagre, uma cura pela fé. Se o medo é o oposto da fé, e eu alimentar o medo, não vou conseguir a graça, não vou conseguir a cura. Eu não sei se vocês estão passando por alguma situação que tem te deixado com medo. Eu não sei se vocês estão passando por alguma situação que precisa de um milagre, que precisa de cura, que precisa de uma graça. Não se preocupem de como isso vai acontecer. Só confie, acredite e deixe Deus fazer. Ele quer, é o que Ele mais quer. O nosso Deus é o Deus do exagero. Ele sempre quer nos dar mais do que merecemos, mais do que pedimos e mais do que precisamos. Ele é tão bom, tão rico em misericórdia, que Ele prepara para nós coisas que nós nem sonhamos. Mas a minha falta de fé, o meu medo, alguma coisa que me bloqueia, acaba impedindo que isso aconteça. Eu preciso então identificar em qual situação ou o que me dá tanto medo. Por que a minha fé não consegue progredir?
eu posso ajudar vocês a pensar. A minha oração, o meu tempo de oração, provavelmente está pequeno. A oração é uma coisa que, se a gente tiver uma balança, sabe aquelas balanças de 2 lados, né? Que você põe um peso aqui, levanta ali. Se a minha balança está afundada no medo, a oração é que pode fazer isso mudar. Oração. Qual oração, Emanuel? Que tipo de oração que faz isso mudar? Todas as orações são extremamente importantes e muito válidas. A gente pode rezar o terço, rezar o rosário, fazer uma novena. São muitas orações. Mas a oração que tem maior poder, que tem mais força e que me ajuda a crescer na fé e que me ajuda a sair dessas situações, são as orações espontâneas que saem do fundo do meu coração. Quando eu, sozinho com Deus, seja na igreja, seja no meu quarto, seja onde for, eu converso com Ele como meu amigo, como meu melhor amigo. Sabe aquela pessoa que você só tem aquela pessoa que você confia para falar alguma coisa? Todo mundo tem uma pessoa que você confia, ou que você confia mais que os outros, e que você conversa. Todo mundo tem alguém que você se abre. Enquanto essa pessoa que você tem, que você se abre, souber mais de coisas do que ele, a minha balança vai ficar sempre pendida para o lado errado. O dia que eu entender que o meu melhor amigo é ele, e é com ele que eu tenho que gastar tempo contando tudo que eu quero contar, e é com ele que eu vou chorar, e é para ele que eu vou reclamar, que eu vou pedir ou que eu vou agradecer, ele tem que ser o meu melhor amigo, porque todo mundo gosta de estar perto do melhor amigo, gasta tempo com o melhor amigo, fala com o melhor amigo, confidencia, chora, reclama, mas ri também. Essa oração, essa conversa com o seu melhor amigo, isso é a coisa mais importante que você pode fazer com Jesus. Essa oração do fundo do nosso coração, essa oração verdadeira, seja uma oração de agradecimento, seja um choro de desespero, mas o seu desespero com Ele, fala com Ele, não fica desesperado, chorando, com medo, querendo que as coisas aconteçam. Transforme tudo isso em amizade com Ele. A oração mais poderosa, todas são extremamente importantes, todas têm o seu valor, todas, mas a mais importante é que brota do coração, e não é só brotar, é quando você fala, tendo certeza que Ele está ouvindo. E sabe o que é mais legal? Quando a gente começa a praticar isso e falar com Ele, a gente começa a ouvir Ele responder. Ele responde, Ele fala com a gente. Com cada um, Ele vai falar de uma forma. Talvez, com alguns aqui, quando você falar com Ele, você conversou muito, falou com Ele, Ele vai conversar com você em sonho. Talvez, alguns de vocês, Ele pode falar através de uma pessoa que vai vir te falar alguma coisa. Talvez para outros, Ele vai responder, ou Ele vai falar conosco, com um acontecimento, com um convite, com uma situação, mas a gente vai perceber que aquilo é uma resposta. Vou dar um exemplo para vocês. Graças a Deus, eu tenho praticado. Eu aprendi a rezar muito tarde. Eu fiz meu acampamento com 36 anos, se eu não me engano. Nunca tinha pego uma Bíblia na mão. Não sabia rezar, não sabia ler a Bíblia, não sabia nada. Minhas missas eram assistidas lá da porta. Pouco entrava.
Só entrava na hora da comunhão para vir aqui e voltava lá. Falava, vai, está muito quente, está muito quente. Quero ficar aqui porque está muito calor lá dentro. Ficava lá fora. Passei 30 e tantos anos assim. Não aproveitei nada. Se você me perguntar uma palavra que eu escutei dos 30 e tantos anos para trás, eu não sei te falar. Mas para frente eu sei. Bom, enfim. Comecei a praticar. Comecei a melhorar. E ele já falou comigo de todas essas formas que eu citei para vocês. Ora um sonho, ora num fato. Inúmeras formas. Mas uma foi bem legal. Eu tinha feito meu acampamento e eu decidi que eu queria servir a Deus. Então eu comecei a servir nos acampamentos. Todos os acampamentos que tinha eu ia servir. Aí se a igreja fosse fazer uma quermesse eu ia lá ajudar. Aí se fosse fazer eu ia ajudar. Qualquer coisa eu queria servir. Estava doido para servir. Me encontrei. Me converti e falei, nossa, eu quero viver essa vida. Quero ficar perto desse cara, velho. Quero nem saber. E aí, um dia eu assisti um filme. Esse filme chama Redenção. Só que você procurar lá, tem um monte de filme que chama Redenção. Eu não vou saber explicar qual deles é. Eu vou contar mais ou menos o que acontece, se alguém quiser assistir. Bom, enfim, é uma história, um caso verídico de um americano que era muito louco, usava droga, ia preso, roubava, um cara louco, mas era casado, tinha filho, tudo, e estava preso, inclusive, quando começa o filme. Aí ele sai e a esposa leva ele numa igreja. E ali na igreja, ele não acreditava, achava aquilo uma babaquice, uma chatice e tal, mas como Deus faz do jeito dele, quando ele quer, e a gente às vezes querendo ou não, naquele dia ele teve um encontro na África, ajudar essas crianças, e ficou lá ajudando, salvando, gastou o dinheiro que ele tinha, voltou para os Estados Unidos, vendeu umas coisas dele lá, voltou para a África, continuou ajudando, louco para ajudar lá, fazer qualquer coisa para ajudar aquelas crianças. Acabou o dinheiro, ele voltou para os Estados Unidos para pedir dinheiro para pessoas, falando, eu tô... Meu, o cara mudou de país, abandonou a família, o cara... E tá bom. Naquela noite, fui dormir, o Senhor falou assim comigo, Emanuel, você acha que eu estou feliz com você, com o teu servir? Eu falei, eu tenho certeza que você está. Não faço outra coisa da vida. Depois que eu fui no acampamento, agora eu só quero viver em acampamento, grupo de oração, tudo que a igreja vai fazer eu estou no meio. 7 dias por semana eu estou enfiado num terço, qualquer coisa que me chamar, eu estou junto. Tenho certeza. Ele falou, não estou. Falei, você não está contente comigo? Ele falou, não estou. Falei, por quê? Ele falou, porque você está indo nos lugares que é legal. Acampamento é legal pra caramba. Grupo de oração é legal pra caramba. Quermesse é legal pra caramba. Tudo gente bacana. Na época eu era solteiro e ainda tinha umas meninas para paquerar. Ele falou, você está indo lá e ainda está paquerando, fazendo network, conhecendo coisas para você vender teu produto, ganhar dinheiro. Você está indo lá fazer network e paquerar, cara. Quero ver se eu te mandar para um lugar igual aquele cara que foi para a África. Lá não tinha ninguém para fazer network, nem mulher para ele paquerar, não. Quero ver se eu te mandar para um lugar desse. Rapaz, o senhor fez sério? Então o que eu estou fazendo não está valendo nada. Ele falou, não é que não está valendo nada, é que você acha que está fazendo muito. Fiquei triste, rapaz. Eu falei, o que o senhor quer de mim? Falei isso, ele sumiu, desapareceu. Ele só tinha falado, quero ver se eu te mandar para um lugar desse, onde não tem ninguém para você paquerar, nem para você fazer network. Foi a última frase dele. Eu falei, não, tudo bem e tal, e bom, ele sumiu. Tá bom. Passado uns dias, uns 15 dias, eu trabalhava num escritório aqui na Santa Cruz. Isso tem uns 12 anos que aconteceu isso. Eu estava dentro do escritório, chegou um cara, falou, você que é o Emanuel? Eu sou. Mandaram vir falar com você. Ah é? O que foi? Eu estou montando uma clínica de reabilitação para dependente químico, e lá precisa de gente para rezar com aquele povo lá, aqueles meninos lá. E é lá em Nova Granada.
Mandaram falar com você, para você ir lá rezar a Bíblia. Rapaz, nunca peguei numa Bíblia. Eu vou lá rezar, só que naquele minuto caiu minha ficha. Pum! Ah, se eu te mandar para um lugar que não tem ninguém para você fazer network, nem menina para você paquerar, só tinha os nóia internado lá, aqueles caras, e não é clínica de bacana não, é clínica de quem não tem um centavo, os moleques malemate um chinelo, cara. Fui para aquele lugar, aceitei, porque caiu minha ficha, eu falei, é isso, vou, né? Não falei que ia? Fui. Eu fiquei 7 anos indo todas as terças-feiras lá. Faltei 2, uma porque caiu no Natal, outra porque faleceu um avô meu. Fora essas 2, em 7 anos eu fui todas as terças-feiras rezar com aqueles meninos. Mas só estou contando isso para falar quantas formas Deus tem para falar com a gente. Ou num sonho, no acontecimento. Voltando então, como que tem sido a minha vida de oração? Quanto tempo eu dedico do meu dia para Deus? Outro dia eu escutei um negócio bem bacana. A pessoa fez uma analogia, falou assim, se tem uma festa de aniversário, e é alguém da sua família que está fazendo aniversário, sabe aquela hora que vai cortar o bolo e todo mundo fica, para quem que vai o primeiro pedaço? Para quem que vai o primeiro pedaço? E todo mundo ali, nossa, será que é para mim? Será que é para mim e tal? E aí talvez você não ganhe o primeiro pedaço. Se você não ganhar o primeiro, você ganhar o segundo ou o último, faz alguma diferença? Não faz mais, porque era o primeiro que importava. Pelo menos nos aniversários é assim, não é? Para quem que é o primeiro pedaço, quem que é a pessoa mais importante aqui, para quem que eu quero dar o meu primeiro pedaço, para quem eu estou dando o primeiro pedaço do meu dia? E o primeiro não quero dizer a primeira hora, pode ser isso também, mas o meu presente, o meu melhor, será que eu estou dando para Ele o meu primeiro pedaço? Ou o que sobra? Ou para Ele um dia é o segundo, um dia é o último pedaço? A hora que dá certo, eu rezo. Se sobrar um pedaço de bolo para Ele, eu tenho consciência de que todos os dias o meu primeiro pedaço do bolo tem que ser para Ele. Será que eu sei disso? Ou se eu sei, eu tenho feito isso? Eu me perguntei, e lógico que a resposta foi não, Emanuel. Às vezes você até faz, mas não é todo dia. Então eu tenho me policiado para melhorar, para dar o meu melhor pedaço para Ele, porque depois, se eu der o segundo ou o último, não vai fazer muita diferença, porque quando eu peço para Ele, eu quero o melhor para mim. A minha irmã me ligou, a Flávia, me ligou domingo, que tinham acabado de descobrir um nódulo no meu cunhado, no rim, e ele tinha que fazer uma cirurgia urgente. E ela estava em prantos. E aí, a gente rezou e passou esses dias todos rezando. Fez a cirurgia ontem à noite, terminou umas 11 da noite. Ele está super bem e tal. E eu fui todos os dias à missa, desde que ela falou, oferecendo a missa para o meu cunhado. E lembrei disso. Será que eu preciso estar diante de um problema muito grande para oferecer o meu melhor para Ele? Porque a hora que eu for pedir para Ele, Ele vai me dar o primeiro pedaço, Ele vai me dar o melhor ou Ele vai me dar o último? Quando a minha irmã rezou para Ele e pediu, o que você acha que ele deu para minha irmã? O primeiro pedaço. Hoje eu falei com o meu cunhado, ele está super bem, tirou
o mínimo do mínimo do mínimo, não comprometeu nada, não sabia se ia até perder o rim. Tirou um pedacinho de nada, falou que tirou tipo 5%. Foi suficiente. Ele deu o primeiro pedaço, ele deu o melhor pedaço para minha irmã, porque quando é ele que tem que dar para a gente, ele dá o melhor. Mas e eu? Quanto eu tenho dado? Se é que eu tenho dado um pedacinho do meu dia? Às vezes eu entendo que o meu trabalho é mais importante, às vezes eu entendo que o sono é mais importante que dormir. Não dá para rezar não. Às vezes eu entendo que uma festa é mais importante, às vezes eu entendo que, sei lá, dá para enumerar quantas coisas, né? Pede a graça, pede, fala: Senhor, se eu ainda não te enxergo como a parte principal da minha vida, me ajuda a enxergar. Fala assim para Ele: o Senhor curou tanta gente, você curou cego, cura a minha cegueira. Se eu não estou enxergando que você que é meu melhor amigo, se eu ainda estou achando que eu tenho outros melhores amigos, cura a minha cegueira. Ele fez surdo ouvir. Ele deve estar gritando no nosso ouvido quantas coisas a gente não escuta. Às vezes a gente está indo fazer uma coisa errada, ele não faz isso. Você vai e faz, não escuta. Pede: Senhor, o Senhor curou tanta gente, cura a minha surdez. Como que eu não estou te escutando? Como que eu ainda continuo fazendo coisa errada, sendo que eu tenho certeza que você está falando comigo? Como eu não estou te ouvindo? Me cura. Ele curou quantos paralíticos? Quantas situações na Bíblia, né, de paralíticos que não conseguiam andar e de um salto levantaram. Senhor, cura minha paralisia, que ainda não me deixa caminhar para os lugares certos. Cura a minha paralisia, que me leva para outro lugar, que não é o encontro do Senhor. Eu não sei onde nós mais precisamos de cura, mas Ele pode fazer e Ele quer fazer. E nessas orações que nós vamos nos propor a fazer, aumentar as nossas orações, lembre-se sempre, São Paulo já nos dizia, né? Peça a fé, peça para aumentar a nossa fé, aumentar a nossa esperança nele, aumentar nosso amor nele, porque se nós aprendermos a amar Ele com a intensidade que precisa, a gente vai amar todo mundo. É muito difícil a gente falar que ama o Senhor se a gente não consegue amar a maioria dos que estão à nossa volta. Pede para Ele aumentar o amor por Ele, e isso nós vamos ganhar de presente, a facilidade de amar a todos, para aumentar a esperança. Que esperança, Emanuel? A esperança de que Ele vai fazer o melhor para nós, mesmo que a gente não entenda, não compreenda, não perceba, e que quando eu peço, eu estou esperando uma cura, uma graça, mas que Ele me dê essa esperança de esperar o tempo dEle, não o meu, de esperar do jeito dEle e não do meu. E peça essa fé que nos desbloqueia, essa fé que tira essa paralisia, tira da inércia, de que me faça como Pedro, a sair do barco, a sair do confortável da vidinha que eu levo, e me lançar aonde precisar. Afinal de contas, no Evangelho de São Mateus, o último versículo do Evangelho de São Mateus vai dizer assim: eis que estarei convosco todos os dias até o fim do mundo.
Ele nos faz uma promessa que, se nós quisermos andar com Ele, se nós quisermos estar com Ele, como Pedro que se lançou, se nós quisermos, da parte dele Ele já fez uma promessa: eu estarei. Vocês querem? Essa pergunta que Ele nos faz hoje: eu estarei convosco até o último dia, até o final dos tempos. Vocês querem estar comigo? Porque Ele só vai estar se a gente quiser. Não tem nenhuma passagem da Bíblia que Jesus obriga alguém a fazer alguma coisa. Amarra os caras: vocês vão ter que acreditar em mim. Vai depender de nós. Se nós fizermos a nossa parte, Ele vai fazer a dele. Amém? Convido vocês agora a fechar os olhos, a baixar a cabeça, que eu quero rezar com vocês essa noite. Senhor Deus do céu, Todo-Poderoso, em nome do Seu Filho Jesus, eu te peço nessa noite, Senhor, vem cuidar de nós, nos ajuda, Senhor, a aumentar nossa fé, tira esse medo que ainda temos de tantas coisas, Senhor, medo de perder emprego, medo que morra alguém da minha família, medo de uma doença, medo de ficar sem dinheiro, medo de não ter respostas, medo de como criar meus filhos. São tantos medos, são tantas coisas, Senhor, que eu entenda e compreenda, Senhor, que o Senhor sempre quis estar do meu lado, mas às vezes eu te enxergo como um fantasma, Senhor. O Senhor sempre quis me dizer para que lado jogar a rede, mas eu não te reconheci. Quantas vezes o Senhor me disse de como lançar as redes e eu não te dei ouvido, Senhor. Quantas vezes o Senhor me disse: vem, e eu não fui. Senhor, me faz aumentar minha fé, faz aumentar minha esperança e o meu amor por Ti, Senhor. Que eu aprenda a Te valorizar mais, que eu aprenda a Te amar mais, que eu Te reconheça, Senhor, nas pequenas coisas, que eu ouça a Sua voz me guiando todo dia. Senhor, que eu aprenda e consiga dar o primeiro pedaço do bolo, o meu melhor pedaço do meu dia e da minha vida para o Senhor. Senhor, eu ainda não consigo sozinho, me ajuda, Senhor. Eu quero Te amar mais, eu quero confiar mais, eu quero ter mais fé, mas eu preciso da Sua ajuda. Pela Sua infinita bondade e misericórdia, Senhor, vem em meu socorro.